Bom Bom dia! dia! Se riqueza automaticamente fosse sinal de bênção, todo milionário teria paz, todo empresário teria uma família saudável e toda pessoa pobre estaria longe de Deus. Mas a vida não funciona assim. Existem pessoas cheias do dinheiro e completamente vazia. E existem pessoas simples que carregam a paz que o dinheiro não compra. Então surge uma pergunta que quase ninguém consegue responder. Riqueza é sinal de bênção? Isso vai depender de quem responde, porque o dinheiro ele pode virar uma prova de fé ou uma prova de corrupção. Mas será que a Bíblia realmente nos ensina isso? E é isso que nós vamos entender no episódio de hoje. Riqueza é sinal de bênção? Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente. Com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. Muita gente associa riqueza com a aprovação divina. Se prosperou, é porque Deus abençoou. Se você perdeu dinheiro, é porque faltou fé. E se você é pobre, é porque você fracassou espiritualmente. Mas isso cria uma espiritualidade extremamente perigosa, porque transforma dinheiro em régua de valor humano. Em Mateus 6,24, diz que você não pode amar a Deus e ao dinheiro. O problema nunca foi ter o dinheiro ou possuir o dinheiro. O problema é quando o dinheiro começa a possuir você. Nós temos um exemplo na Bíblia de Salomão. Salomão foi um dos homens mais ricos, né, que esteve já na história. Mas a riqueza dele não impediu com que o final da vida dele fosse uma vida totalmente emocionalmente destruída, uma vida fracassada. E é isso que ele relata, né, mais à frente na Bíblia, quando você vai lendo a história dele lá nesse fim, quando ele fala que tudo é vaidade, que tudo que ele percebeu que a riqueza não era bem dizer isso tudo que ele queria, né? Era melhor ele ter tido uma paz com Deus, a sabedoria, estar voltado aos caminhos do Senhor, do que ter experimentado todas as coisas do mundo. Um outro exemplo é a história de Jó. Jó tinha muita riqueza, perdeu tudo, mas continuou sendo amado por Deus. Isso por si só já destrói a ideia de que dinheiro define favor espiritual. Riqueza pode ser ferramenta, mas também pode virar anestesia emocional. Então a pergunta que fica é: e se algumas pessoas estão tentando construir riqueza não para criar um propósito, mas para tentar preencher rejeições antigas? E para responder essa pergunta, no quadro Na Prática de hoje, nós vamos entender por que algumas pessoas usam o dinheiro para poder validar a identidade. Muita gente hoje em dia, ela não quer riqueza, ela quer ter aquela sensação que ela acredita, né, que a riqueza vai trazer para ela. Então ela quer se sentir segura, ela quer se sentir empoderada, ela quer se sentir respeitada, ela quer se sentir admirada, ela quer se sentir pertencente a uma sociedade, a um grupo, e até mesmo por questão de vingança emocional. Quer se vingar da família porque prosperou, porque agora tem condições. E é por isso que a gente vê que algumas pessoas elas trabalham até destruir totalmente a vida dela. Alguns exemplos práticos de pessoas assim que você com certeza conhece e o pessoal que está nos assistindo também. São pessoas que medem o seu próprio valor pelo salário. Pessoas que sentem vergonha por não poder comprar alguma coisa ou participar de algum evento, festa, brincadeira entre Sim. amigos por não ter condições. Pessoas que acreditam que para ser aceita precisam postar status nas redes sociais, que acabam vivendo endividadas para manter a aparência. Elas trabalham muito, mas não conseguem sentir paz. A gente vê esse reflexo em algumas pesquisas, né, que mostram que as pessoas elas estão adoecendo emocionalmente e que muitas dessas doenças, desse comportamento que está sendo gerado, tem relação com o trabalho, com pressão financeira e também a ansiedade, o burnout, a compulsão por consumo, né? As pessoas têm essa necessidade de consumir, tem aumentado muito nos últimos anos. E isso acaba nos mostrando que essa riqueza, todo esse glamour, sem um equilíbrio emocional, não gera plenitude. E como a gente já disse em episódios anteriores, o dinheiro ele potencializa quem você é. Então, se Verdade. você é uma pessoa generosa,
você é mais generoso, mas se você é uma pessoa vazia, você vai ser ainda mais vazio, porque o dinheiro funciona como uma potência para ampliar aquilo que você já tem. Isso nos leva para o próximo bloco de hoje, que é o Pergunta que Incomoda. A riqueza, ela vale mais do que uma vida saudável? Será que algumas pessoas querem parecer mais abençoadas ao invés de ter uma vida mais saudável? Depois de tudo isso que a humanidade já passou, hoje na geração Z, parece que nós temos uma geração que está cansada de performar. Cansada de performar felicidade, cansada de performar sucesso, cansada de performar espiritualidade. Elas querem ter mais relacionamentos saudáveis. Estão até abrindo mão de trabalhos que as impeçam de poder ter uma vida social, uma vida pessoal mais saudável. E isso deixou muito claro que ter a aparência de prosperidade não significa ter saúde emocional. E com tudo isso que nós vimos aqui até agora, né, cabe uma outra pergunta. Se todo o seu dinheiro sumisse hoje, a sua paz, a sua fé, a sua identidade, será que ela permaneceria? Porque se o dinheiro ele sumiu e com isso ele levou a sua paz, levou a sua alegria, a sua identidade, a sua fé, talvez o dinheiro era um Deus na sua vida. Porque o que nós vemos é que existe pessoas que são pobres, que estão presas no dinheiro, e existe pessoas ricas que estão livres do dinheiro. E isso nos mostra que o problema nunca foi o valor que a pessoa tem na conta, se ela tem 1 milhão, se ela não tem nada, se ela é pobre, né, financeiramente falando, mas sim aonde ela sempre colocou o coração dela. Às vezes o dinheiro dela, o coração dela estava sempre apegado no dinheiro. E aí o dinheiro vai embora, o coração da pessoa também se destrói. Isso é tão verdade que eu conheci pessoas que eram desprovidas de valor financeiro e que eram pessoas mesquinhas, que gostava de ser snob para cima de outras pessoas menos desfavoráveis. E não eram pessoas ricas, não, eram pessoas que precisavam de ajuda financeiramente. Então não tem a ver realmente o quanto a pessoa ganha, mas onde está o coração dela? Será que é um coração bom ou será que é um coração amargo, ruim? E isso nos leva para o próximo bloco de hoje, que é o princípio bíblico, que está em 3 João, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Querido amigo, estou orando para que tudo esteja correndo bem aí, e que o seu corpo esteja tão sadio como eu sei que a sua alma está. Alguns dos irmãos que vieram aqui de viagem deixaram-me muito satisfeito ao contar-me que a sua vida continua limpa e verdadeira e que você está vivendo conforme a verdade. Eu não podia ter maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Ah, que versículo lindo, né? Ele mostra o bom testemunho de Gaio. Tanto que ele, né, dava um bom testemunho, andava na verdade, praticava a verdade, que as outras pessoas percebiam o que ele estava fazendo e outras pessoas falavam dele em outras cidades, né? Pelo que a gente vê aqui, as pessoas vinham, iam, né, até outra cidade e falava bem de Gaio. E feliz estava João de ouvir e saber que Gaio estava permanecendo na verdade, estava com o corpo sadio, né? O que a gente já ouviu em episódios anteriores, que a prosperidade não é só você ter riqueza, só você ter coisas financeiras, é você ter uma saúde emocional boa, é você ter o seu corpo bem, é você ter provisão do que você necessita, né? Você não tem necessidade de nada, nada te faz falta. E que realmente significa riqueza. Isto é riqueza bíblica. É isso que o Senhor quer que nós venhamos viver. Quando Jesus disse que vocês têm uma vida com abundância, é dessa abundância que ele está dizendo. Não é só abundância financeira, mas é abundância física, mental, emocional. Então, Gaio aqui, ele está sendo um exemplo disso. Ele tinha um corpo saudável. João diz para ele: eu fico feliz em saber que o seu corpo está saudável, assim como a sua alma está. Está, verdade. Ou seja, as emoções de Gaio estavam equilibradas, estavam no lugar. E ele estava indo tão bem em tudo que ele estava fazendo, que o bom testemunho dele estava chegando aos ouvidos do João em outra cidade. As pessoas
tinham ele como exemplo. E com isso nós entendemos que a riqueza, ela não é uma prova, né, automaticamente que a pessoa é abençoada, que ela possui bênçãos. E nem que a escassez é uma prova também que a pessoa é humilde. Uhum. Nós podemos entender que a verdadeira bênção é você ter uma estrutura para você fazer aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E já caminhando para o finalzinho desse episódio, talvez a pergunta não seja quanto dinheiro você tem, mas o dinheiro que você tem está construindo você ou está consumindo você? Porque riqueza sem uma direção, ela vai sim virar uma prisão. E quando você prospera com propósito, você vira a ferramenta de transformação. E talvez a maior bênção não é ter muito, mas é conseguir se permanecer inteiro enquanto você constrói uma vida que faça sentido, que tenha propósito. Verdade. E com isso nós chegamos ao final de mais um episódio. Se esse episódio falou com você, nós pedimos que você compartilhe, que você comente. Que você curta e envie para quem precisa crescer assim como você. Continue nos acompanhando nos próximos episódios. Todo sábado ao meio-dia, um episódio novo para você. Te vejo no próximo café. Até!